Quando alguém diz que está cansado, sem foco, ou até mesmo deprimido, será que é só a serotonina que está envolvida, como a gente falou no vídeo anterior? Hoje nós vamos falar sobre a noradrenalina. Meu nome é Tamara, eu sou médica neurologista, especialista em dor e cefaleia. E a noradrenalina ela é produzida por um núcleo pequeno, mas muito importante por sua produção, que chama locus ceruleus. Ela fica em uma região do cérebro que tem várias estruturas de comando, vários núcleos a gente chama, que é o tronco encefálico. Então esse locus ceruleus ele vai produzir a noradrenalina e a gente tem essa função da noradrenalina em conjunto com os outros neurotransmissores. E a noradrenalina ela está sim associada com essa questão mais, digamos, energética, né? Não energética do ponto de vista de metabolismo, mas energética do ponto de vista de volição, de vontade de fazer as coisas. Então a gente sabe que ela vai atuar em diversas regiões do cérebro, diversas estruturas. Como eu comentei nos outros vídeos já, nós temos atuação em região de córtex. Aqui a gente tem uma atuação importante relacionada principalmente a tálamo, sistema límbico, estruturas que estão por todo o cérebro. E elas vão regular em conjunto as outras funções. Então, por isso que quando eu comentei da serotonina, embora ela seja uma substância que é trazida como principal correlação, né, que tem principal correlação com a depressão, na falta de noradrenalina, a gente também observa essas queixas mais de fadiga, uma certa apatia, uma certa sonolência. Por isso que muitos medicamentos a gente fala que são duais, são antidepressivos duais, que atuam tanto na inibição da recaptação de serotonina quanto de noradrenalina, porque a regulação desses sistemas vai ser melhor quimicamente em algumas situações. E isso vai depender muito de estudos clínicos, mas a gente sabe, por exemplo, que para algumas situações é melhor. Por exemplo, a ansiedade está mais envolvida mesmo com somente serotonina, mas tem alguns componentes que a gente pode associar a noradrenalina. Enfim, a gente tem uma gama de medicações, um arsenal de medicações que podem atuar em um ou mais neurotransmissores. E quando a gente for escolher a medicação para o paciente, a gente também pensa nos possíveis efeitos colaterais. Por isso que a gente não deve reduzir a questão dos neurotransmissores simplesmente pela atuação direta, porque elas não têm uma atuação isolada. Elas atuam em conjunto, elas modulam o sistema. E associado a isso, elas podem interferir em outras situações, em outros funcionamentos do organismo, que podem gerar aí alguns efeitos adversos que tem que ser discutido com o profissional que está te seguindo. Então, o problema não é ter muita ou pouca noradrenalina, o problema é fazer esse ajuste fino. E, novamente, nós temos que atribuir o tratamento tanto medicamentoso quanto não medicamentoso, para que a gente tenha um melhor benefício. E se a gente tiver muita noradrenalina disponível, será que a gente tem algum outro problema? Será que a gente pode desenvolver alguma questão de saúde mental também? Sim, nós podemos piorar a ansiedade, a gente pode ficar mais alerta, ter dificuldade para dormir. Então, não é simplesmente injetar neurotransmissores. A gente precisa de um balanço, a gente precisa dessa regulação, dessa neuroplasticidade e dessa reformulação dos circuitos neuronais. E para isso, a gente faz os estudos clínicos, a gente testa os remédios em pacientes com determinadas situações clínicas para ver o benefício naquela situação. E a gente tem diversas opções cientificamente comprovadas com boa resposta terapêutica. Então, se você quiser continuar acompanhando esse conteúdo, gostou do conteúdo, clica no like aqui, segue para mais dicas e informações sobre neurociência e medicina. E no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o GABA, que às vezes o cérebro não desliga e pode ser aí uma redução dos nossos neurotransmissores que promovem uma redução da atividade cerebral.